você falar alguma coisa, porque fica mal, fica brigando com ela, fica de microfone aí, ó. Quanto e... Isto é incrível. Quem não conhece Silvio Santos, o apresentador e empresário mais popular do Brasil? Como um simples camelô chegou a dono da segunda maior rede de TV do país? Vamos conhecer a partir de agora um pouco da história de Cênora Abravanel, ou melhor, Silvio Santos. Próximo de completar 73 anos, Silvio Santos poderia ser apenas mais um empresário bem-sucedido, pronto a passar o cargo de presidente para algum membro da família, ou até mesmo se aposentar. Existem muitos casos parecidos de gente que veio do nada, né? Mas não com essa história, misturando realização de negócios com popularidade. Dono de uma intuição absurda e faro comercial apurado, aliado a uma persistente vontade de ganhar dinheiro, determinação e força de trabalho, Silvio não para e está sempre vendo boas oportunidades de negócios por onde anda. E cativou, ao longo de décadas, milhões de telespectadores. Ele é um Midas, onde ele bota a mão vira ouro, não tem a menor dúvida. Ele tem um valor, porque ele não tem só sorte, ele tem valor. Ele sabe aonde ir. Ele fica sozinho em frente a uma câmera de televisão, com o telespectador ao telefone e dá 40 de audiência. No Carnaval de 2001, Silvio foi tema do samba enredo da Escola de Samba Tradição, no Sambódromo do Rio de Janeiro. O homem do baú. E aí está o Silvio Santos no carro, abre alas. Em 2001, Silvio Santos foi o tema de uma exposição no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Foi um assunto interessante, porque é uma pessoa que tem um apelo popular como eu nunca vi. Nada igual. Não é à toa que foi a exposição mais visitada do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro nos últimos anos, e as pessoas deixavam depoimentos, cartas. Mas a fama não trouxe apenas alegrias ao empresário. Em agosto de 2001, uma de suas filhas, Patrícia Abravanel, ficou sequestrada por cerca de uma semana. Poucos dias após o desfecho, o sequestrador voltou a atacar, fazendo o próprio Silvio refém. O episódio só chegou ao fim quando o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, compareceu à casa do empresário, onde participou das negociações junto com a polícia. O camarada ficou lá durante 7 horas na casa do Silvio, né? Conversando, no papo, conseguiu chamar a polícia, depois conseguiu chamar o governador, conseguiu salvar a vida do rapaz. Que a Maria, minha empregada, é muito engraçada. Ela entrou no meu quarto assim logo cedo, ela falou assim: Senhorita, o sequestrador está na casa do Silvio agora. Agora o Silvio que é o sequestrador. Eu falei: ih, Maria, então fica tranquila, que aquele, agora quem está sequestrado é o sequestrador. Porque aquilo vai dar um nó na cabeça daquele sequestrador. Ela falou: mas, eu falei, Maria, ele convence, ele tem esse dom, ele é danado. Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seu pai, Alberto, era grego e sua mãe, Dona Rebeca, era turca e levava a sério a educação de Silvio e de seus 5 irmãos. Ele se destacava, ele falava muito bem, agora sempre respeitador, nunca foi rapaz de falar palavrão, nem abusado, ele era muito educado mesmo. Por isso que eu gostava, quando eu saía com a mamãe, eu parava com ele, né? Porque ele merecia mesmo a consideração. Ele falava muito em futebol, até a professora o admoestava. Silvio, você não vai ser nada na vida, Silvio. Trata de pensar em outra coisa, esquece esse futebol. Ele sabia tudo de futebol. A senhora mãe dele, eu cuidava dele muito bem, ia buscá-lo, ia levá-lo na escola. Era eu, Silvio e Fortuny Politi, outra judia que ficava na sala. Nunca mais soube dela. Silvio Santos teve uma infância como a de qualquer outro garoto de sua idade. Aos 15 anos, já demonstrava tato para os negócios, pois a situação que sua família vinha passando não era das melhores. Seu pai se viciou no jogo, perdendo quase tudo que tinham.
obrigando o jovem a trabalhar. Foi vender carteirinha para título de eleitor na primeira eleição após a queda do Getúlio em 45. Eventualmente, eu encontrava com ele que eu ia muito ao cinema, que antigamente não tinha televisão. Então eu ia à matinê e encontrava com ele na Rua da Carioca, ele vendendo canetas. Ele prendia mais o público porque ele sabia fazer mágica, né? Ele tirava o anel do nariz da pessoa, tirava um dedal da orelha do sujeito, né? E assim, ele formava sempre uma grande roda em volta dele. Silvio teve várias vezes sua mercadoria apreendida, mas foi exatamente um dos rapas que mudou sua vida. O diretor de fiscalização da prefeitura, ao invés de prendê-lo, indica ao garoto seu primeiro contato no meio artístico. Você vai procurar o dono da Rádio Guanabara, que é meu amigo, e tenta lá fazer um teste de locutor, que você tem que largar dessa vida aqui. Aí que vem a sorte. Nesse dia que o Silvio chegou lá com a cartinha do diretor do Rapa, estava havendo um concurso de locutor comercial. E o Silvio passou em primeiro lugar. Mas ficou lá um mês e pouco, mas ganhando pouco, né? Ganhava aqui o salário mínimo, 2 salários mínimos. E ele, como camelô, e ganhava 10 vezes mais do que isso. Então ele largou a Rádio Guanabara e voltou para a rua para ser camelô de novo. Quando ele tinha 18 anos, ele foi servir o exército. Foi paraquedista. Ele achou que não podia estar fazendo camelotagem na rua porque não ficava bem. Ele voltou a trabalhar no rádio, na Rádio Continental, que tinha sede em Niterói. Entendeu? Então ele todo dia ia para lá, para Niterói, fazia programação comercial lá na Niterói. E depois que a rádio fechava, meia-noite, ele voltava para o Rio de Janeiro. Foi nas Barcas S.A. que faziam a travessia Rio-Niterói-Paquetá, o primeiro grande contato de Silvio com o público. Ele montou um serviço de alto-falantes, onde fazia anúncios, tocava músicas, promovia bingos e vendia refrigerantes e cervejas, tornando-se, na época, o maior vendedor da Antártica. Um dia a barca quebrou e o frigorífico dele ficou retido. Então ele aproveitou esses dias para vir para São Paulo, porque o gerente da Antártica até disse, olha, eu vou te dar um presente, você vai a São Paulo, vai conhecer lá a nossa indústria. Começava aí sua guinada para o sucesso. Em mais um momento de sorte, o jovem rapaz encontra em São Paulo um amigo carioca, que comenta sobre a necessidade de um locutor comercial em uma rádio. E um dia o Silvio falou que vinha para São Paulo, ia tentar a vida aqui em São Paulo. E o meu tio falou assim, olha Silvio, meu irmão é mais conhecido que moeda de um centavo. Fala com ele, eu vou dar uma carta. E ele foi, passou, e lá foi que então ele conheceu o Manuel da Nóbrega, que foi o cara que deu grande impulso para ele aqui em São Paulo. Ele fez questão de primeiro fazer o teste de locução na Rádio Nacional para passar, para ir então falar com meu pai. Meu pai animava o programa e, embora fosse de rádio, meu pai já fazia muitas brincadeiras visuais. Então levantava a calça do Silvio, fazia uns negócios gozados com a mão e tal, porque o auditório ficava lotado, né? A rádio era uma loucura, né? E o Silvio ficava muito vermelho, porque ele era muito tímido. Então ele ficou com o apelido do peru que fala, porque ele ficava com aquela cara de peru, aquele vermelhão, né? Isso foi em 55. E ficamos amigos, porque ele tem 6 anos a mais do que eu. Olha o que o Silvio bolou. Como ele era muito famoso, ele era muito popular, ele fez a caravana do peru que fala. E ele pegou artistas de 3º ou 4º escalão e pagava fixo para esses artistas. Então a parte do leão era dele. Então o que o Silvio fazia? Solteiro, não tinha família, né? Família morava no Rio de Janeiro, morava numa pensão. Pegava o jipe dele durante o dia, ia para o bairro onde tinha o circo. E ele mesmo de locutor, alô, hoje a caravana do peru que fala, com o José Lopes, a Macaca Chita, Zilda Rumbeira. Trabalhador e oportunista, encontrava nos diversos lugares onde ia pessoas importantes que seguiram seu caminho. Quando ele ia ao Rio, gravava lá comigo e trazia fita para a Rádio Nacional de São Paulo. E começou a dar ibope na rádio. O que parecia ser um negócio rentável acabou se transformando em um pesadelo para o radialista Manuel da Nóbrega. Um dia o Manuel da Nóbrega foi procurado por um alemão. E o Manuel da Nóbrega era um cara puro, sem malícia, né? Então o alemão propôs a ele fazer o negócio. O Nóbrega dava a cobertura publicitária para ele na rádio e eles iam lançar um
um esquema de brinquedos que era o seguinte: o camarada passava o ano todo pagando e tirava o brinquedo no Natal, né? E os brinquedos vinham num baúzinho, daí veio o nome de baú da felicidade. Passou um ano e o Nóbrega nunca foi lá saber onde é que era o baú, se o baú existia. Ele apenas jogava a publicidade no ar. Quando chegou no fim do ano, os clientes foram lá no baú para retirar os brinquedos, o baúzinho do brinquedo, e não tinha brincadeira, coisa nenhuma. Nóbrega convida o amigo Silvio Santos para ser seu sócio no baú. O baú era uma lojinha e estava lá o alemão, uma secretária e uma caixa cheia de carnes. Então o Silvio explicou, deu uma senhora esculhambada no alemão e tal coisa, mandou ele embora e disse: você só não é processado e não vai preso porque o Nóbrega é um homem de bom coração. O Silvio organizou tudo, as contas, zerou tudo. E falou: seu Nóbrega, a gente para ir para frente eu tenho que ter uma carta patente para a gente fazer casa, sorteio, sei o quê. E meu pai disse: não, Silvio, eu estou fora, sei o quê, e deu para ele o baú. E o mérito é todo do Silvio, todo. Meu pai não teve mérito nenhum no baú, a não ser a benevolência de dar para o Silvio. Ele podia ter vendido. Ele teve a sorte do Manuel da Nóbrega estar em dificuldades, não querer mais tocar, ele pegar aquilo, foi uma sorte. Mas tem o dom e o talento dele que ajudou aquilo a crescer. Quer dizer, a visão empresarial, a energia que existe dentro do empresário de fazer crescer. Como o negócio puxa negócio, Silvio continuou sua escalada para o sucesso. E mais uma vez, a ajuda de Manuel da Nóbrega foi fundamental. Quando nós saímos da TV Paulista, hoje é TV Globo, eles estavam devendo muito dinheiro para o meu pai. E eles pagaram uma parte em dinheiro, outra parte em passagens, meu pai foi dar a volta ao mundo, e outra parte em horário. Meu pai deu para o Silvio esse horário. Daí o Silvio fez o programa Silvio Santos Domingo. E aconteceu tudo isso, hein? Silvio Santos, então aqui, começou a ter o Ibope. O Ibope aí me cantou. Eu comecei a fazer o júri de televisão. Controvertido, chato. Um homem chato, irritante, mas criativo e família. O objetivo de um programa de auditório não passa nem perto e nem longe de qualquer compromisso com a verdade. Basta ver que o Silvio Santos mesmo, ele conta muita mentira durante o programa, depois diz que era mentira. A popularidade e o carisma de Silvio despontou através dos seus programas, que aliavam o fascínio dos jogos e o lado sedutor do apresentador. Ele cativou os brasileiros que passaram a dividir o domingo com ele, tanto na TV como no rádio. Eu gostava muito de um programa dele que acabou, que era Boa Noite Cinderela. Toda criança pobre é que ganhava tudo, para as mães e para elas próprias, né? Agora vem aí o seu noivo, vem aí o seu noivo. A programação, por exemplo, do SBT, é ele que faz. Né? Ele tem equipes, cada programa tem uma produção hoje em dia, mas a bolação inicial é ele que faz. É um homem que veio de uma origem muito humilde, que conseguiu construir um patrimônio absolutamente espantoso, vindo do nada, basicamente com o poder de comunicação, e que desenvolveu esse poder na televisão. Silvio não se deu por satisfeito trabalhando em uma emissora que não era sua. Nessa altura, nem o contrato renovado por 5 anos com a Rede Globo foi suficiente para segurar o apresentador. Ele comprou 50% da Record e, em outubro de 1975, no governo do presidente Ernesto Geisel, teve a concessão do Canal 11, no Rio de Janeiro. E, em 1976, Silvio saiu da Rede Globo. Em pouco tempo, ele apresentava seus programas simultaneamente na TV Tupi e na TV Record em São Paulo e na TVS no Rio. No governo de João Figueiredo, Silvio conseguiu mais 4 canais. E o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, deu seus primeiros passos. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Silvio, que era até então um homem que tinha um programa semanal na Globo, depois um programa semanal na Tupi, um programa semanal na Record, e fazer com que hoje se tenha a segunda rede do Brasil em televisão, sem dúvida,
foi um ato de arrojo muito grande. Aí também começou as dificuldades, porque ele tinha um canal, mas ele não tinha um casting. Não era todo mundo que queria vir trabalhar com o Silvio Santos, porque o Silvio Santos incomodava muita gente, ainda mais com um canal de televisão. Muita gente que trabalhava lá, o próprio Gugu surgiu nessa época, todo mundo começou a ter função lá dentro. O poder de comunicação do empresário, aliado ao seu carisma e visão empresarial, foi a base para atingir a popularidade e alavancar o império que se formou. Sua estratégia de comunicação seduziu milhares de fiéis telespectadores. Ele sabia que o seu jeito divertido, alegre, envolvente, disposto, cativava as pessoas. Ele foi aprimorando esse estilo de comunicação e elegeu esse seu público. E um fenômeno interessante é que ele conseguiu, sem perder essa popularidade que ele tinha, conquistar uma fatia diferente da população a partir dos últimos programas que fez. O Silvio Santos conseguiu isso, ele aproveitou todos os recursos naturais que ele tinha na comunicação. Por isso que tem essa eficiência toda. Esse poder que ele tem de conquistar, de cativar, esse carisma que ele tem, ele é muito forte a nível do afeto, do carinho, da simpatia. É um personagem que dificilmente pode ser substituído. Ele tem uma presença muito forte. Quando ele chega nos lugares, não tem como você não perceber. O Silvio Santos tem um carisma natural que vem da própria capacidade de comunicação dele. É uma pessoa que magnetiza as atenções onde ele está, em torno dele as pessoas rapidamente se voltam para ele, ele se transforma no centro das atenções. Isso é por uma característica inata. Não tem para ninguém. Tem o dom de se comunicar. É uma dádiva de Deus. É uma coisa dos céus. É o presente de Jesus. A figura carismática e a credibilidade do apresentador e empresário quase lhe renderam a entrada no mundo da política. E por pouco, Silvio não foi candidato a presidente da República em 1989. Ele ia ser candidato pelo PFL, o Aureliano Chaves ia desistir, passar o lugar para o Silvio, e aí ele estaria eleito. Porque 15 dias antes das eleições, a diferença do Silvio com o Collor era 30 Silvio, 18 Collor. A gente ia perder uma nota preta aqui dentro. E íamos perder o Silvio, né, pô, que era o mais importante de tudo. E ele não seria, ele ia ser um péssimo presidente. Pelo seguinte, ele não sabe, ele só ouve não da boca dele. Ninguém diz não para o Silvio. Se ele tivesse um trabalho forte junto com ele, que é muito difícil, talvez ele queria talvez fazer o seu próprio programa, e aí eu acho um pouco meio difícil. Eu acho que um candidato tem que ouvir o pessoal que está em volta dele. Eu acho que talvez se tivesse um bom programa, ele teria êxito, sim. Silvio soube multiplicar seus negócios através do SBT. Ele sabe usar como ninguém sua imagem e credibilidade para vender seus produtos. Suas vendas vão muito bem e o faturamento, então, nem se fala. O crescimento do SBT de 2001 para 2002 será bastante significativo. Nós deveremos estar faturando até o final do ano algo por volta de 600 a 620 milhões de reais. Há mais de 40 anos, foi criado o que hoje é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Silvio Santos. Um conjunto de negócios com 33 empresas que juntas são responsáveis por mais de 8.000 postos de trabalho diretos e milhares de outros indiretos. Essa holding é formada por diretores, então eles se reúnem uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias. O Silvio não participa dessas reuniões, só eventualmente ele participa pessoalmente, porque ele fica controlando tudo por telefone, ele só trabalha por telefone. Há tempos que Silvio diz que irá se aposentar. Como ficará seu império, sendo ele seu próprio garoto propaganda? Acaba. Porque ele não deixou herdeiros. Ele é muito possessivo. O Silvio é muito ele só. Para mim não tem SBT sem o Silvio. O SBT é o Silvio. Na parte empresarial, não há a menor preocupação. Na área de programação, ele fará falta. Talvez o Brasil perca o bingo dominical, assim, mas certamente ele terá substitutos. Não, ninguém é substituto de ninguém, não acho que não. É isso aí, o Silvio é um mito, vai continuar sendo um mito. Com o desaparecimento de Silvio Santos, o SBT mude de donos, seja vendida. Mas afinal, quem é esse homem que seduz a maioria e ao mesmo tempo levanta polêmica?
seja por causa do apelo ao jogo ou os programas considerados popularescos. Ele parece uma pessoa tão distante da nossa realidade, mas quando surge na TV, torna-se, por alguns instantes, um membro da nossa família. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, moças e rapazes. Boa noite, meninas e meninos. Auditório, boa noite. O senador Abravanel tem o Silvio Santos como produto. Então, o senador Abravanel administra o Silvio Santos. O determinante para o meu sucesso foi o meu trabalho. Trabalhando muito, a gente consegue sucesso. É claro que tem alguns fatores, mas os fatores são subjetivos, como sorte. Carisma, eu não sei o que é. Sinceramente, eu não sei explicar o que é carisma. Eu gostei muito de uma frase que ele falou. A pessoa deve sempre escolher o que quer para ser o melhor. É um homem muito poderoso. E agradecer ao Silvio. Silvio, muito obrigado. Ele cumpre religiosamente e não passa ninguém para trás. É um cara honesto. O melhor mestre que tem nesse país é assim. É um cara que conhece muito bem os seus limites e principalmente as situações em que ele não deve ter limite. Para mim, é gênio. Eu digo sério, Silvio. Eu te amo, cara. O que eu aprendi com ele, que a gente tem, no mínimo, a obrigação para consigo mesmo fazer aquilo que a gente gosta. Porque a gente faz dar certo, a gente viabiliza. E você só se realiza, você só faz um bom trabalho, primeiro, se você sonha. Segundo, se você acredita no teu sonho. E terceiro, se você vai atrás dele. E aí você consegue fazer sonhos se tornar realidade. E essa é a maior lição e eu acho que, de uma certa forma, é o maior exemplo que eu tenho dele e que eu passo para os meus filhos. Olha que glória, que beleza de destino. Pra esse, obrigado, Lourenço. Ele venceu, vive sorrindo. Com muito orgulho. Foi claro, ele nasceu na lava, no Rio de Janeiro. Esse artista é erguido, a nossa tradição. Foi do lado, minha gente.